Bom, continuando nossa aula, falando ainda sobre o tabernáculo, nós tínhamos também ali a mesa, né? Também farás uma mesa, a mesa dos pães da proposição, a mesa da presença. E Jesus, olha que Jesus fala depois, ele diz: eu sou o pão da vida, em João 6,35, o alimento espiritual oferecido por Deus ao seu povo, né? O candelabro, o castiçais, representa a palavra de Deus e o Espírito Santo, né? E devemos levar e ter comunhão na nossa vida. O altar era um tipo de Cristo, né, que apontava para a cruz do Calvário, onde ele seria crucificado, né? O altar do sacrifício. E Cristo seria crucificado na cruz em favor da nossa vida. A gente vai falar de ofertas sacrificiais no Antigo Testamento, né? E a gente depois se lê na sua apostila, mas a oferta perfeita, né? Ela foi feita lá na cruz, né? Ela representa todas as ofertas: a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta pacífica, a oferta de manjares. Jesus é a oferta perfeita, e ele se fez maldição pela minha vida e pela sua vida. Então vamos lá, continuando. Na biografia de Jesus, né, síntese, o que sabemos sobre Jesus é o que podemos extrair dos 4 evangelhos. Ele nasceu na Palestina durante o reinado de Herodes, perdão. Seu ministério teve início por volta dos 30 anos de idade, concentrando principalmente nos primeiros milagres, os primeiros feitos ali na Galileia. Não frequentou escolas, mas conhecia muito bem as Escrituras, o que causava grande espanto e admiração para os judeus, não para nós, porque a gente sabia o porquê ele conhecia, ele é a própria palavra. Ou causava grande admiração. E os judeus maravilhavam dos seus ensinamentos, né, de como ele sabia da letra, e não tendo, né, aprendido, né, em nenhuma escola profética daquele tempo. Ele realizou grandes milagres. Jesus fez milagres impressionantes, impressionava a multidão o tempo inteiro. Mas não seria equivocado colocar aqui que ele não o fazia. Foi tentando fazê-lo, mas rejeitou essa tentação durante o jejum no deserto. Ele entendia, né? E ele estava ali como canal. Lembra quando ele vai ao encontro de Lázaro morto? Ele ora ao Pai, devolvendo glória a Deus. Ele não usa o seu próprio nome, ele exalta o nome do Pai. Ele reconhece qual é a sua missão. Não foram apenas atos de Jesus que deixaram marcas, foi também o que ele disse, suas palavras, valendo-se de particularidades que faziam parte da realidade de seus ouvintes. O exemplo de grão de mostarda, o solo rochoso, dos servos e senhores, de casamentos e vinho. Ele trouxe vários ensinamentos que quebram todo o protocolo ali da sociedade daquele tempo. Agora, o que é desafiador para a gente é entender qual é o nosso papel no ministério. Qual é o nosso papel na vida cristã? Deus, ele volta nisso, né? Ele vai ressuscitar lá, ele ora ao Pai, reconhecendo que a glória é de Deus. Sabe, queridos, independente do cargo que a gente tem, independente do que a gente faça, independente do quanto a gente acha que somos usados por Deus, a gente nunca pode esquecer que a glória é dele, que a sabedoria é dele, que o poder é dele, que a unção é dele, que tudo vem dele. E que sem ele nós não somos capazes de fazer nada. Então a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor para sempre, sempre e sempre. Se falarmos de servir, de fé, de generosidade, de resposta, Jesus é um exemplo. Mas quando a gente fala do caráter de Cristo, muitos dizem que a ética de Jesus é perfeccionista demais, e usam tal expressão para
desejarem, na verdade, afirmar de forma educada tal proceder como algo não realista. Isso porque eles pedem que amemos incondicionalmente. Então, quer dizer, a gente fala como se o que Jesus fez não fosse possível fazer. Só que Deus é tão maravilhoso e a sua palavra não volta vazia que Paulo faz questão de declarar algo que fica registrado para nós. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse: eu aprendi a ter tudo, sem viver no luxo, sem viver no palácio, mas aprendi a viver sem ter nada. Mas de uma coisa eu estou certo, que Deus, segundo a sua infinita graça, vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós somos desafiados todos os dias a vivermos o caráter de Jesus na nossa vida, amando, honrando, respeitando, sendo fiel. Esse é um desafio para a gente. E a igreja primitiva, após a morte de Jesus, ela oficialmente, para a gente, a narrativa histórica, porque no Novo Testamento o único livro histórico é Atos dos Apóstolos. E ali começa a história da igreja. Porque a igreja, oficialmente, ela é a igreja depois que Jesus morre, ressuscita, e os discípulos começam uma missão de ser igreja. E nós estamos aqui com uma missão de ser igreja, dar continuidade àquilo que Jesus começou. Os apóstolos continuaram, tantos outros vieram e agora chegou a nossa vez. E a igreja primitiva, ela, oficialmente, num dado histórico, ela se inicia ali no dia de Pentecostes, né? No dia em que o propósito se cumpre na vida daqueles homens que estavam ali pregando as boas novas, orando, entregando a sua vida a Deus. E quando eles começam a buscar a Deus intensamente, sem se preocupar com perseguição, sem medo das retaliações, eles começam a experimentar o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente deixa de experimentar o sobrenatural porque a gente está com medo do que vão falar, do que vão dizer, do que vão pensar, da nossa maneira de orar, da nossa maneira de trabalhar para Deus, da nossa maneira de fazer a obra, da nossa maneira de adorar, de chorar, de rir, e a gente se limita àquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E quando a gente chega no nível que os apóstolos chegaram, de esquecer tudo à sua volta e começar a adorar o Senhor, até que a glória venha. Exatamente isso que acontece, a glória vem, a atmosfera é transformada, vidas são alcançadas, e vidas querem viver aquilo que os apóstolos agora estão vivendo. Que a gente possa viver de tal maneira que as pessoas possam querer viver aquilo que nós estamos vivendo. Isso é muito desafiador para nós como igreja, mas é a nossa missão. Uma outra coisa que às vezes a gente acaba equivocando, porque quando a gente vai ler as epístolas, a gente precisa primeiro entender o que é uma epístola, né? É uma carta com a finalidade de dirigir, de aconselhar, de orientar alguém. Então a gente tem as cartas paulinas, escritas por Paulo, que sempre que ele escrevia para orientar uma igreja diante de uma realidade específica, que pode ser sim uma referência, um exemplo para a nossa realidade, mas essa carta ela tem um objetivo específico. Vou dar um exemplo, por exemplo, a ceia. Ela é escrita para a igreja de Coríntio, porque a igreja de Coríntio vivia aquela realidade. Que realidade é essa, pastor? Os que tinham mais recursos faziam uma melhor ceia, chegavam primeiro, comiam primeiro, e os mais necessitados ficavam com as sobras. Então Paulo diz: isso não é comunhão. Vocês não estão entendendo o que é isso. Quem tem fome come em casa. Aqui a ceia é o partir do pão, é a comunhão, é todos juntos na mesa. E aí ele lembra o que Jesus falou na última ceia. Lembra? Porque eu recebi do Senhor também, né? Que esse é o meu corpo. E Paulo, na verdade, ele está reproduzindo, trazendo à memória a igreja de Corinto o que é a ceia. Porque eles perderam a essência do sentido do que é a ceia. Então, quando a gente for estudar as epístolas, que são cartas, a gente tem que entender para que povo que está direcionando. Vai escrever para Efésios, vai escrever para a igreja de Éfeso. Qual era o contexto histórico de Éfeso? Como é que as mulheres se comportavam? Como é que os homens se comportavam? Vai escrever para a igreja de Corinto, vai escrever para a igreja da Galácia, porque a gente tem as cartas gerais, que não são escritas pelo apóstolo Paulo. Então as cartas são doutrinárias.
para um povo que naquele momento precisava receber aquela mensagem. Pastor, você está dizendo então que não é para a igreja? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a interpretação equivocada, sem o conhecimento histórico e o contexto cultural e a realidade porque o apóstolo está escrevendo sobre aquilo, pode nos causar uma interpretação errônea do texto. E a gente precisa ter esse cuidado na hora de interpretar a Bíblia. Ok? Voltamos. Como o apóstolo Paulo ele escreve muito, então uma síntese do que ele escreve. Ele escreve falando, nas suas cartas em gerais, né, não de uma específica. Falando de fidelidade, fiel a Deus, fiel ao próximo, fiel ao esposo, à esposa, sobre conceito de justiça, em Romanos, sobre ira, em Romanos, sobre misericórdia, sobre graça, sobre sabedoria, né? Sobre morte vicária, em Coríntios, sobre reconciliação, em Coríntios, sobre redenção, em Romanos. Então, ele está tratando de temas específicos com aquelas igrejas, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na temática abordada, no porquê abordar daquela maneira, em qual cenário que ele aborda o tema, porque foi necessário abordar dessa maneira, tá bom? E aqui vai uma outra coisa para você que às vezes está passando por um momento de dificuldade e não quer fazer a obra de Deus. Assim, não, porque se eu estou enfermo, eu não posso orar pelos enfermos, porque se eu estou passando por crise financeira, eu não posso orar por prosperidade. Paulo escreve na prisão. Ele está preso fisicamente, mas ele é livre no seu espírito e na sua alma. Porque Cristo vos libertou. Então ele é livre, ele sabe em quem ele é livre. Não é sobre uma cadeia humana, é sobre aquilo que está sobre nós como promessa. Então mesmo preso, ele não para de anunciar o Evangelho. E a gente está parando de anunciar por quê? Por causa da nossa dor, por causa do nosso problema, porque falaram da gente, porque perseguiram a gente. Então não pare. Ele vai escrever da prisão para o livro de Filemão, de Filipenses, de Efésios, para a igreja de Colossenses. Ele vai escrever, cara, preso, mas ele vai continuar anunciando o Evangelho para os irmãos na fé. Então não deixe que nada te aprisione, que nada te paralise, que nada te impeça de pregar o Evangelho da maravilhosa graça de Deus que está sobre a nossa vida. Das epístolas gerais nós temos Tiago, Pedro que sua morte foi algo, né? Pedro morre crucificado, mas ele diz o seguinte, que ele não poderia morrer como seu mestre. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então as cartas de Tiago, de Pedro são epístolas gerais, assim também como as epístolas de 1º, 2º e 3º João. E, né, a gente precisa estar atento a essas verdades, tá? A epístola de Judas, não o Judas Iscariote, mas o Judas apóstolo, irmão de Tiago. Então a gente precisa estar atento a essas verdades, tá? Para finalizar, vamos falar então do papel do teólogo, né? O teólogo pode ser visto como um conscientizador, explicador, né? Por um lado, ele é um membro da comunidade que possui uma bagagem rica de conhecimento bíblico e doutrinários, né? Aquele que busca conhecer a palavra com mais profundidade, que é importante para ajudar a compreensão da fé dos fiéis e dos problemas que eles suscitam, né? Ou seja, aquele que tem mais conhecimento ajuda aquele que tem menos conhecimento. Por outro lado, é um membro da comunidade que ajuda a captar as questões relevantes à realidade histórico-social e pensá-la à luz do Evangelho e da teologia, com a função de auxiliar na fé da comunidade, né? E conduzir pessoas para mais perto de Deus. É uma missão nossa, né? Outras ferramentas que a gente precisa como teólogo é a Bíblia, importante demais, encontrar algumas traduções originais, usar um manual, se possível tenha um dicionário bíblico e uma Bíblia comentada, mas não como regra, apenas como fonte de comparação. Outra ferramenta é a gente compreender o contexto histórico, né? Ver a época, a cultura, o autor do livro, fatores geográficos,
né, políticos, são relevantes a gente levar em conta na hora de esmiuçar a palavra de Deus. Contexto literário, a interpretação gramatical, se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma exclamação, se é uma negativa, se é uma afirmativa. Essa análise é muito importante. A interpretação da língua, né, ela faz muita diferença na hora em que nós vamos ministrar e ensinar para as pessoas. E sempre comparar, né, as escrituras com a própria escritura, né? O significado por Deus não pode ter sido totalmente revelado num trecho dos escritos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que cada vez a gente precisa estar disposto a aprender algo novo, né, com a palavra, porque Deus não se limita àquilo que o homem escreveu, que Deus permitiu que o homem escrevesse, tá? E aí a gente sabe que a gente pode estar atuando aí no ensino, né, na área do ensino, na área da administração teológica, no campo pastoral, no campo do evangelismo, no campo da liderança, a partir de tudo aquilo que a gente tem buscado aprender e conhecer. Então, espero que você aprenda mais de Deus, que você busque mais, mergulhe na sua apostila, faça estudos mais profundos, tenha um dicionário bíblico se possível, e que no mais Deus te abençoe de uma maneira muito poderosa. Faça os seus exercícios e que Deus abençoe a sua vida. Paz seja com todos vocês. Forte abraço.